Olá e seja muito bem-vindo ao Cripto TV. E, bom, vamos falar do basicão. Títulos públicos, Tesouro Direto. Falaram para você que é um belo investimento, que é um retorno meio que garantido. Quem garante o seu título é o governo. Olha que beleza. Você não vai ter calote, não tem como essa empresa quebrar, né? E é um dos melhores retornos no Brasil, melhor até do que Bolsa de Valores. Sim e não. Eu vou trazer para você, então, nesse vídeo, a mentira, eu acho que eu posso colocar dessa forma, por trás do investimento em títulos públicos. Quando você entra na toca do coelho, como a gente gosta de falar, mas para o pessoal que está no meio do Bitcoin, você começa a ver o mundo além do fiduciário, além da moeda que é emitida e garantida por governos. E você vê que existem algumas coisas que não fazem tanto sentido. Eu diria que esse vídeo pode ser, para você, o início de uma jornada libertadora. Isso não vai te fazer rico. Isso não vai te fazer o novo Elon Musk, mas isso vai trazer para você a possibilidade, caso você siga, obviamente, o que é falado, de ser livre. Se você não sabe, você é um escravo moderno, porque metade do seu tempo produtivo, que rende frutos do seu trabalho para você, ou seja, dinheiro, é meio que abocanhado por um sócio que você tem e que nunca perde. Quando você entende essas poucas coisas, você começa a ver o mundo de forma diferente. E com isso a gente chega, né, a essa temática de títulos públicos, que é uma forma de investimento muito comum. As pessoas, elas, quando elas querem guardar dinheiro, né, elas querem ter uma remuneração, né, de volta no que elas investem, elas optam por títulos públicos, mas a gente não acredita que é um bom investimento. Vamos falar disso. Primeiramente, não deixe de se inscrever no canal. É muito importante para a gente que você esteja inscrito ou que você compartilhe esse vídeo, tá? Nós somos pequenos, então precisamos de mais desse apoio. Mas vamos ao básico, um vídeo um pouco mais conceitual. O que são títulos públicos? Por sinal, esse artigo aqui, ele está no meu Substack, tá vendo? Investidor descentralizado, Substack e tal. Você consegue acessar por esse link, voltar aqui em cima, aparece para você aí, né? Aqui, ó. Aí. Investidordescentralizado.substack.com. Você pode acessar esse artigo e dar uma lida. Só para constar que essa aula, ela faz parte do Método PAC, curso meu, e do Fold, curso meu com um parceiro, o Quinteiro. E ambos são maravilhosos. O Método PAC mais focado em privacidade, o Fold é tudo que você pode precisar para entrar nesse mundo. Mas enfim, quando a gente começa a falar de títulos públicos, o título público ele é basicamente uma dívida emitida pelo governo federal. Todo mundo tem uma ideia disso, né? O Tesouro Direto, por exemplo, que você compra lá, ou seja lá o Tesouro IPCA+, qualquer uma dessas coisas, ele nada mais é do que uma dívida que o governo está emitindo e você compra essa dívida com a intenção de receber no futuro o valor que você investiu mais uma correção. Basicão, né? Quando a gente fala aqui um pouco de dívida pública federal, isso aqui você pode achar no site do IBGE, por exemplo, né? É só uma definição que é interessante a gente falar, que a dívida pública, ela é a dívida contraída pelo Tesouro Nacional, ou seja, o Tesouro Nacional, ele voluntariamente emite essa dívida, cria essa dívida, se coloca nessa posição, contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal, nele incluído o refinanciamento da própria dívida, assim como para realizar operações com finalidades específicas definidas em lei. Cara, resumindo isso aqui, basicão. O governo federal tem uns gastos que ele precisa de alguma forma ter dinheiro. Como o Estado nada produz, ele só de alguma forma tributa as pessoas, né? E consegue assim se sustentar, você tem aqui uma outra forma do Estado emitir dívida
para se sustentar naquele curto prazo, assim digamos. Então ele vai financiar o déficit orçamentário do governo federal, como consta aqui. Agora apareceu, né? Beleza. A dívida pública, ela existe em todos os países do mundo, em todos os locais, isso não é novidade, tá? Mas a grande questão é que o governo ele pode, então, emitir esses títulos públicos para fazer essa dívida. Até aí tranquilo, até aí não é nada além do que você que já viu algum vídeo sobre Tesouro Direto ou tem a mínima noção de investimento no mercado tradicional, entende. É o básico, né? Você sabe que existe, né, essa forma de aplicação e ela está, agora você está entendendo que ela está diretamente, intimamente ligada com a existência de uma dívida que o governo federal possui e emite essa dívida e reemite essa dívida. E ele pode usar o que ele ganha de você quando você compra esse título público para pagar dívidas que estão para trás. Foi isso que foi falado aqui até agora. Indo um pouco mais para frente, você verá nesse artigo algumas fontes externas que eu trago. Tem vídeo, tem áudio, tem texto, tem o que você achar conveniente para você entender melhor. Eu sugiro que você veja, por favor, e mande feedback. Ah, detalhe, para feedbacks, para conversas, por favor, Discord. O link está lá na descrição. Acesse o Discord e a gente conversa. É muito melhor, me marca lá. É fácil. Que a gente vai discutindo esses assuntos. Mas beleza, vamos continuar um pouquinho. Por que que o governo emite, então, títulos de dívida para depois te pagar com juros? Pô, para que que ele faria isso, sabe? A gente meio que falou isso acima, que é para se financiar, né? É um custo, uma forma, na verdade, na qual o governo se financia. Mas, vamos falar aqui. Para financiar as suas operações, o governo ele emitirá esses títulos, que é o do Tesouro Direto que a gente viu, e atrai investidores em troca de futuros pagamentos com a correção. A questão é o seguinte: vamos pensar de forma super básica. O governo, como uma entidade, pensa ele como uma empresa, assim, digamos, ele emite um papel aonde ele fala: olha, pessoa, você que comprar este papel daqui a 5 anos, eu vou te pagar o que você me deu aqui mais uma correção de, sei lá, 10% ao ano. Você, investidor, acha válido fazer esse investimento? Você acha que esse retorno de 10% ao ano dessa empresa é um bom investimento? E aí você vai lá, compra, para que ao final do prazo você receba o que você investiu mais a correção, 10% anuais em cima do que foi investido. O que é maravilhoso, tá? Certíssimo, é uma ótima análise. Só que aí o que que a gente começa a fazer? A gente precisa olhar essa empresa aonde a gente estaria colocando esses recursos. Se a gente avaliar o Estado como uma empresa, né, querendo ou não, é o Estado que emite isso, será que valeria a pena? Será que você conseguiria colocar um investimento de mais 10, 15, 20 ou 30 anos, igual tem alguns IPCA mais aí que são realmente extensos em termos de tempo? Você acha, você conseguiria colocar tudo isso na crença de que o Estado brasileiro vai continuar fazendo uma boa gestão, se você considera dessa forma, ou eventualmente no futuro conseguirá fazer uma boa gestão, ou vai se manter de tal ou qual forma por mais 30 anos, de forma que lá na frente ele vai de fato te remunerar de volta? E, pior, o que ele vai te remunerar, será que vai realmente valer alguma coisa? É algo a ser pensado, né? A gente faz uma analogia, eu até coloquei isso aqui, com a gestão financeira doméstica, aonde, por exemplo, na sua casa você tem um orçamento, todo mundo tem um orçamento. Digamos que seja um orçamento de, sei lá, R$ 2.000 por mês. Quando você começa a gastar mais do que os R$ 2.000 por mês, você começa a incorrer, obviamente, em dívidas. E você precisa recorrer a recursos externos, talvez, para financiar esse gasto que está elevado. A outra forma de você poder resolver esse problema, que não tendo que recorrer a, sei lá, um agiota ou a um empréstimo, seria você gastando menos. Basicão, né? Meio óbvio, eu diria.
Só que nem todo mundo consegue fazer isso. E se você olhar na questão do Estado, é a mesma coisa. O Estado, ele tem gastos os quais ele não consegue conter, ele não consegue gastar menos e ele começa a emitir essa dívida, né, essa carta de crédito para você que confia em mim, Estado, comprar de mim que, ó, fica tranquilo, daqui a 5, 10 anos eu vou te pagar corrigido esse dinheiro, beleza? Só que você, como uma pessoa, numa economia familiar, assim, digamos, você não consegue fazer isso, você não pode fazer isso. O Estado só pode fazer isso porque ele imprime dinheiro, porque ele é o dono da máquina. Não quero entrar muito nisso para não ficar tão, talvez, difícil de entender. Mas você, digamos, no caso da economia familiar, você teria que recorrer a outras formas de financiar essa dívida sua que está crescendo. Pô, você só ganha R$ 2.000 por mês, só que o seu custo já passou 2.100, 2.200, 2.300, e aí você começa a pegar cartão de crédito dos outros, você começa a pegar dinheiro a juros, você começa a pegar e fazer um monte de coisa para tentar se financiar. Quem está fazendo isso, no caso que a gente está falando, é o Estado, da mesma forma, usando essa emissão de títulos públicos. Ah, Felipe, mas todo o país do mundo emite dívida. Eu sei. Só que é um problema, aonde todos esses países estão dentro do mesmo ônibus indo para o mesmo abismo. Talvez você não vá entender isso agora, porque demanda um pouco mais de contato, eu diria, né, com essa bolha que acredita, na verdade não, né, essa bolha que vê o problema da moeda fiduciária. Mas enfim, vamos continuar. Se você for avaliar, eu até trouxe um dado aqui, né, que a gente já tem uma dívida, o Estado já tem uma dívida que é extremamente absurda e 90 e tanto por cento dessa dívida ela é para pagar esses títulos que são emitidos pelo governo. É como se você tivesse pegando dinheiro emprestado para pagar o cartão que já está atrasado, e aí você pega mais dinheiro e paga o cartão atrasado, e pega mais dinheiro e paga o cartão atrasado. Você já deve ter entendido que isso é uma bola de neve, né? É porque é, de fato, é uma bola de neve. A grande questão é que você, né, numa esfera pequena, numa esfera familiar, você, uma hora você vai ficar devendo alguém e alguém vai correr atrás de você, que seja o banco. O Estado não. O Estado é um pouco diferente essa cobrança, né? O Estado consegue repassar isso para as pessoas na forma de N coisas que vão acabar depreciando o seu poder de compra. O Estado não vai sair perdendo, óbvio. Mas enfim, a questão é que isso acontece, o Estado ele emite essas dívidas no formato, né, que a gente conhece o Tesouro Direto, só que ele tem esses problemas atrelados que às vezes as pessoas não veem muito bem. Quando a gente for falar um pouco de riscos associados, é vendido para as pessoas no geral, né, para o investidor normal, o investidor de mercado tradicional, né, que o Tesouro Direto é o que tem menos risco. Olha, de fato, dentre os investimentos tradicionais, principalmente no Brasil, o investimento no Tesouro Direto, ele é o que tem menos risco. Só que quando você começa a analisar, igual eu falei, fora do mundo fiduciário, numa visão mais macro, você ainda está inserido ou meio que dependendo ou contando com a boa gestão do Estado brasileiro para fazer a gestão daquele dinheiro e manter aqueles retornos e te pagar o que deve e manter o poder de compra da moeda. Então, assim, o que eu acho muito problemático, tá? Mas é cada um com o seu. Uma coisa é o seguinte, a remuneração do título público, do Tesouro Direto, por exemplo, que você comprar. A crescida da rentabilidade é garantida no prazo final da aplicação. Tipo assim, o pessoal vende ele como seguro, por quê? No fim da aplicação, se você contratou um tesouro direto, ou um tesouro qualquer coisa, por 5 anos, ao final desses 5 anos, né, você receberá esse valor corrigido em reais, beleza? Igual eu expliquei antes, se você contratou um tesouro qualquer coisa
e ele vai te pagar 10% ao ano, beleza. Ao final deste prazo, você receberá o que você investiu mais 10% ao ano daquilo que você investiu. Pô, em tese é bom negócio, né? Eu vou estar recebendo dinheiro para mais. Ou sei lá, comprei tesouro IPCA, tô garantidaço. Vou estar recebendo o quê? A inflação, que é o IPCA, mais uma taxinha de correção ainda para eu ficar, porra, bem na fita. Então, nem tanto. Por quê? O que que acontece? Falando rapidamente, antes de a gente falar do problema do IPCA, que também é outra. Eu não sei se eu posso usar essa frase, né? Mas é difícil de acreditar no mesmo, né? Eu acho que ele não mostra com a realidade tão assim. Mas enfim, o problema de você pegar essa rentabilidade, né, do Tesouro Direto que você fez, o investimento, etc., é que você tem um retorno nominal naquilo. Por exemplo, você investiu R$ 10.000. Você vai no final do prazo de 5 anos receber R$ 12.000. Pô, top, ganhei R$ 2.000. Só que aí que tá o problema. Você ganhou mais nominalmente. Então o númerozinho lá é maior. Se esse númerozinho compra mais coisa do que antes, aí é outra questão. A gente fica fazendo essa brincadeira quando a gente olha, às vezes, aqueles encartes, né, de antigamente do mercado, e você olha assim, ah, nossa, olha só quanto custava o leite, olha quanto custava a margarina, essas coisas assim. É isso. Será que o que você vai ganhar de diferença de aplicação naquele título é de fato algo que garanta ou que melhore o seu poder de compra com o passar dos anos? Claro que é, Felipe, porque eu vou estar ganhando IPCA mais alguma coisa. Aí que a gente entra no problema. Você acha mesmo que o IPCA reflete a realidade da mudança de preço das coisas? Não sei. Eu tenho alguns artigos, e textos e áudios para que você veja um pouco da opinião acerca disso. Eu acho que não reflete. Na verdade, se você fizer uma breve pesquisa em qualquer rede social, você vê que não reflete. A gente está passando hoje um IPCA de, sei lá, 4%. Pô, tá todo mundo sentindo no bolso, as coisas estão aumentando de preço absurdamente, é questão de 20% aumentando no mercado para quem faz compras normais. Então, assim, você acha mesmo, né, que uma rentabilidade de um título que te dá os 4% do IPCA mais uma taxinha de 6 vai realmente te dar mais poder de compra de umas coisas que estão aumentando a 20%, por exemplo? Não sei, tá? É você que tem que avaliar isso. Um detalhe que eu queria trazer, eu não sei se você sabe disso, né, mas o IPCA ele é feito tomando uma base de cálculo de pessoas, né, de uma cesta de produtos consumidas por uma pessoa, por famílias, né, que ganham de 1 a 40 salários mínimos, que é uma variação muito grande, né? Se você fosse considerar um salário mínimo de R$ 1.500, seria você tentar definir uma cesta de produtos que é consumida por pessoas que ganham de 1.500 a R$ 60.000 por mês. É muito difícil você fazer essa conta, né? Eu entendo até que isso tem que ser feito, né? A conta dela deve ser feita mais ou menos assim, mas eu acho que não. A gente tem um espaço, a gente tem um gap muito grande entre o início e o fim. E isso abre margem para uma inespecificidade do cálculo que é feito. E aí que a gente começa a entrar nessas pequenas nuances, né? Que a gente vê. Acaba que você vê uma inflação lá sendo noticiada de 4%, sendo que o cara que vai no mercado todo dia, ele tá vendo que, porra, subiu 20% ou mais. Beleza, o IPCA ele é inespecífico por conta do formato de cálculo dele, não está errado, não vai ter um IPCA 100% correto. Mas isso permite não só que o IPCA noticiado seja, não vou dizer manipulado, mas que ele favoreça o governo, por exemplo, porque um governo noticiar um IPCA de 200% não é bom. Então, o IPCA noticiado ele acaba sendo diminuído, o que é muito bom para o governo, e
O IPCA noticiado reduzindo, paga menos para você, investidor do Tesouro IPCA, o que é bom pro governo, que vai te dar menos dinheiro no fim das contas. Então são coisas a serem avaliadas. Aqui eu coloquei em verde uma possibilidade, né, que você deve avaliar de considerando essa inespecificidade do IPCA, etc., de mudarem a fórmula de cálculo do mesmo. Se você souber aonde tem especificamente todos os itens que são calculados e colocados no IPCA hoje, por favor, me mande. Porque eu já fiz essa pergunta 500 vezes no Twitter e ninguém sabe. Tem várias fontes, mas ninguém tem nada tão concreto assim, né? E o último censo, sei lá, era de 2017, uma coisa assim. E assim, isso sempre muda. Eu trouxe essa notícia aqui, não vou ler não, só para mostrar, né? Que é um exemplo aonde realmente tem horas que as coisas mudam. Tem que mudar, não está errado mudar. Só que cadê? Aonde tem a lista lá do que é que está sendo avaliado para ser feito o cálculo da inflação? Não achei. A grande questão é que se você for olhar, da mesma forma que incluem coisas, podem ser retiradas coisas. E se você começa a incluir coisas que subiram menos de preço e retirar coisas que subiram mais de preço, na hora de fazer o cálculo, o IPCA vai fazer o quê? Vai cair. Pode ser feito, tá? Não está errado. Só estou comentando. A rentabilidade do IPCA, do Tesouro Direto, na verdade, a gente está falando no geral, ela é afetada por alguns critérios. A taxa Selic é um deles. Eu não coloquei taxa Selic nesse texto. Porque a taxa Selic é uma coisa tão facilmente manipulável. A gente está falando toda hora disso, do governo querer baixar a taxa de juros na canetada. Beleza, vai reduzir só o que é pago para o investidor do Tesouro Direto, por exemplo, do Tesouro Selic nesse caso, né? Eu achei que nem precisava colocar. Mas a rentabilidade ela varia de título para título. Geralmente eles dão a Selic, né? Mais alguma coisa. E tem alguns que vão dar IPCA mais alguma coisa. Tem os IPCA e juros semestrais, enfim. É basicão. É uma rentabilidade até boa se você for olhar, principalmente avaliando a questão de Brasil, né? Melhor do que bolsa, por exemplo, aqui no Brasil, que se você for olhar o EWZ, a Bolsa do Brasil, ela tá caindo, né? Mas, enfim, é uma boa rentabilidade. Se você for olhar, o grande problema é você estar sendo remunerado nominalmente no fim desse prazo em reais e muito se mostra que você não tem uma manutenção do poder de compra nesse mesmo prazo. Isso é um grande problema. Acerca de resgate e liquidez, D mais um, pessoal do mercado tradicional, achei isso uma maravilha, né? Não entrei hoje e amanhã já está sendo liquidado para bater na conta, blá blá blá. A gente que é do mercado de criptomoedas no geral, não tem muito isso, né? O mercado que roda 24/7, não existe esse negócio de D mais um, sabe? Você vendeu um negócio na sexta-feira, tem que esperar segunda-feira para o negócio aparecer na sua conta. Isso é um absurdo, inaceitável, mas enfim. Você vai entrando nesse mundo, né? Eu diria, à medida que você começar a consumir mais conteúdos, os quais tem muitos aqui, tem muita coisa lá no Discord, já falei para você entrar. E também entra no meu site, dá uma olhada lá, o site é novo, tá? E o que tiver de errado, o que tiver de ruim, me fala, porque quem fez será cobrado. Não, não fui eu que fiz, mas a pessoa que fez assiste. Então, me passa, por favor. Acerca de custos e taxas envolvidos nos investimentos dos títulos públicos, tem sempre uma taxinha, tem sempre um custinho. Por exemplo, se você tem Bitcoin na sua carteira, o que é cobrado de você? Nada. É uma comparação. Não sei se você vai achar isso válido, né? Mas eu acho que esses custos e taxas são desnecessários. A gente entra também no final, a grande questão que é a tributação. Os títulos públicos eles terão uma tributação, é só mais um ponto contra, tá? O título público. Felipe, mas a Receita falou que tem que declarar e vai tributar o Bitcoin, saiu uma lei lá. Tem coisas, né, que a gente tem que é, saber fazer, eu diria, né? Não que eu saiba, é claro. Mas tem um pessoal que fala aí que tem que saber fazer, né? Se você quiser comprar criptomoedas no geral, Sovereign Swap é a melhor empresa nesse momento, tá?
E, enfim, acerca de tributação, a gente sabe que o Tesouro Direto ali é tributado, você já recebe com um desconto no imposto de renda. Não é nada assim gritante, absurdo, nossa, perdi meu lucro. Mas todo imposto, ele obviamente é uma extorsão, aonde você perde o seu poder de compra. Fiz uma postagem disso lá no Twitter, mostrando uma compra que eu fiz no supermercado, da qual 79% era imposto. Sim, é isso mesmo. E você tem que pagar mais imposto nesse negócio que você investe. O que vai te devolver, no fim das contas, um retorno financeiro nominal que é maior, porém, não necessariamente com o mesmo poder de compra. Eu diria até que é o menor poder de compra. Enfim, são só alguns detalhes. O texto é grande, eu sugiro que você leia. Eu já passei do tempo que eu queria ficar aqui falando disso. Deixei meus links. Não deixe de ver tudo isso. Qualquer coisa, chame no Discord. A gente conversa lá o dia inteiro. E eu queria que você entendesse com esse vídeo que existe um mundo além da moeda fiduciária, mundo esse onde você talvez não tenha uma desvalorização e uma perda progressiva do seu poder de compra. É só você olhar qualquer gráfico que mostra a perda do poder de compra de qualquer moeda fiduciária que seja, inclui dólar, euro, franco suíço, por exemplo, tá? Real nem se fala. Então, saiba que existe um outro mundo. E se você precisar de conteúdo, você tem aqui, Cripto TV, um monte, tá? Dá uma olhada, qualquer dúvida, é só trazer. Mais uma vez eu agradeço e até a próxima.